Nossa busca pelo universo é algo insaciável. Sempre estamos em busca de novidades que nos ensinem mais sobre a imensidão que nos cerca. Nesse sentido, os exoplanetas nos provam quantas possibilidades temos, revelando que existem muitos planetas parecidos com a Terra por aí. Os exoplanetas são todos aqueles planetas que orbitam uma estrela semelhante ao Sol, não importa o local do universo em que esteja. Para encontrar planetas desse tipo, precisamos também de equipamentos avançados, né? Um dos mais respeitados telescópios da astronomia de todos os tempos é o Arecibo, que fica em Porto Rico. Porém, recentemente tivemos a notícia de que esse radiotelescópio de 305 metros está apagando suas luzes para sempre. Como engenheiros temiam, a estrutura desabou após sofrer danos. O resultado de ter sido destruído, nós podemos ver nessas imagens. Mas o que esse colapso significa para o estudo do universo? É o que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo aí nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Em uma noite de inverno em janeiro de 1995, o estudante de astronomia Didier Queloz deveria estar observando o espaço. No entanto, a chuva que atingiu o observatório de Haute-Provence, no sul da França, o impedia de fazer isso. Já que o tempo não cooperava, ele foi à biblioteca para criar um programa para analisar os dados que já havia coletado. Os dados que ele observou sugeriam que uma estrela brilhante chamada 51 Pégase tremia ligeiramente. Era o tipo de oscilação que Queloz estava procurando. Era um movimento estelar que poderia indicar a presença de um planeta. A descoberta de um planeta em torno de outra estrela que não fosse o Sol seria uma das descobertas mais profundas da história humana, e Didier Queloz pensava nisso. Ela indicaria que o sistema solar não era único e nos deixaria mais próximo de descobrir se haveria outras formas de vida em lugares distantes, redefinindo o nosso lugar no universo. Por isso, Queloz entendia que precisava ter a certeza. Após coletar mais dados e analisá-los, ele percebeu que a oscilação da estrela era real, provocada pela atração da gravidade de um planeta em sua órbita. Dessa forma, ele encontrou o planeta, a qual deu o nome de 51 Peg-B. Nesse momento, eu era a única pessoa no mundo que sabia que havia encontrado um planeta, conta Queloz, mas ele sabia também que era algo importante demais para se cometer algum erro. Eu estava com muito medo. Essas foram as palavras de Didier Queloz, que apesar do medo, revolucionou a astronomia. Hoje em dia, graças a essa primeira iniciativa, os astrônomos já descobriram milhares de planetas. De acordo com as estimativas, nossa galáxia tem centenas de bilhões de planetas, incluindo alguns do tamanho da Terra e que poderiam conter água líquida com potencial para a existência de vida. Descobrimos isso graças a grandes equipamentos científicos que temos à nossa disposição, distribuídos por várias partes do mundo. Porém, nem sempre as notícias no âmbito astronômico são boas ou motivadoras. No dia 1º de dezembro de 2020, por exemplo, o mundo astronômico praticamente entrou em luto. Afinal, o telescópio Arecibo, um dos mais importantes da história, foi simplesmente despedaçado. Segundo autoridades e relatórios locais, a antena parabólica de 300 metros do Observatório de Arecibo, que está localizado no Porto Rico, desabou naquela manhã de terça-feira. Mas não foi uma grande surpresa? Como assim? Acontece que, infelizmente, há vários meses a plataforma já estava em situação precária, quando um dos cabos de sustentação do telescópio principal se partiu. Depois veio uma sucessão de novos incidentes, dificultando a estabilidade da estrutura e até causando um certo medo em pessoas que trabalhavam com equipamento de observação. É possível ver uma série de fotografias do local após o acidente do telescópio. Nessas imagens podemos ver a plataforma de 900 toneladas no chão e não mais suspensa sobre a antena de 57 anos, sugerindo que havia caído. No entanto, a companhia responsável pela manutenção da estrutura informou que o prato quebrou, mas os detalhes ainda são escassos. A plataforma de instrumentos do telescópio de 305 metros de altura desabou durante a noite. Foi o golpe de misericórdia para um dos telescópios mais poderosos da Terra, que auxiliou em descobertas astronômicas por 57 anos e resistiu a furacões, terremotos e tempestades tropicais. Os engenheiros avaliaram os danos e descobriram que todas as 3 torres do suporte do telescópio se quebraram, fazendo com que a plataforma de instrumento caísse no prato refletor abaixo dela. Os cabos de suporte do telescópio também caíram. Assim, o centro de aprendizagem do observatório foi gravemente danificado pela queda dos cabos. Porém, novamente focando nas fotos do Arecibo do chão, parece que, embora a grande plataforma tenha desabado,
as 3 torres de suporte se quebraram, mas ainda estão de pé. É um alívio para os próprios engenheiros, pois se temiam que outra falha no cabo também derrubassem as torres. Outros edifícios do Observatório de Arecibo, como as instalações do LIDAR e o centro de visitantes, também correriam riscos de serem danificados pela queda das torres. Pelo Twitter, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, conhecida pela sigla NSF em inglês, disse que buscará maneiras de ajudar a comunidade científica e manter o forte relacionamento com o povo de Porto Rico. Essa espécie de cratera que vemos, apesar de mostrar uma cena de destruição, não foi mortal para nenhuma pessoa. Já havia planos para que o telescópio fosse demolido no futuro, visto que poderia representar perigos reais para aqueles que o utilizassem. A área ao redor do prato era restrita, então ninguém circulava a área quando a plataforma caiu, portanto não houve feridos. A grande antena parabólica do Observatório de Arecibo, a segunda maior do mundo, foi determinada em ser derrubada pelos engenheiros pelo fato de que não poderia ser reparada com segurança após uma segunda falha no cabo da estrutura. A decisão de renunciar aos reparos e demolir o prato grande agora parece ter sido a escolha sensata. As empresas de engenharia contratadas para avaliar as condições da instalação disseram que a estrutura estava em risco iminente de falha catastrófica e que não poderia ser reparada sem colocar os trabalhadores da construção em perigo. Os problemas da instalação começaram em agosto de 2020, mesmo quando um cabo auxiliar escorregou do seu soquete, criando um grande corte no prato. Então, no mês de novembro, um cabo principal acabou por se romper. Sem esses cabos, a estabilidade geral da estrutura parecia estar em perigo. A Fundação Nacional de Ciências, a conselho das firmas da engenharia independentes, então tomou a decisão difícil de desativar o prato na parte superior do telescópio. Foi difícil pelo fato de que o telescópio Arecibo é marcante na história da astronomia. A perda desta antena é uma notícia devastadora para a comunidade científica, já que a instalação contribuiu muito para a nossa compreensão dos corpos planetários, objetos próximos à Terra, exoplanetas, ondas gravitacionais e pulsares. Foi um avanço especialmente significativo na busca por exoplanetas no universo. A antena parabólica de Arecibo também foi usada na busca por inteligência extraterrestre. Cerca de 250 cientistas de todo o mundo estavam usando o observatório quando ele foi fechado em agosto. Além disso, o observatório atraía cerca de 90 mil visitantes por ano. Apesar deste contratempo, os trabalhos do Observatório de Arecibo devem continuar, mas agora sem o uso do prato gigantesco do telescópio. A instalação LIDAR, por exemplo, ainda será capaz de escanear a alta atmosfera e a ionosfera, presumindo que não foi danificada no colapso do dia 1º de dezembro. Sobre a transferência de investigações científicas do Arecibo para outros observatórios, a instituição reconhece que alguns subconjuntos científicos poderia ser feito para outras instalações da própria Fundação Nacional de Ciências. No entanto, as dimensões gigantescas do observatório e o hardware utilizado ali construído tornam o Arecibo único no mundo. Para aplicações em astronomia e ciência planetária, simplesmente não há outro recurso disponível para preencher esse vazio de pesquisa.